Nenhum pensamento por si próprio tem poder sobre você. Você tem o poder. E quando você identifica e acredita no pensamento, você transfere o seu poder para ele. O pensamento é apenas um visitante. Não ofereça chá a ele e ele irá embora. Ou seja, trate os seus pensamentos como um simples visitante, na qual você toma a decisão de deixar ele entrar pela sua porta mental, ou que você se despeça dele com gentileza, dizendo a ele que você não precisa da companhia dele. É claro, não sejamos hipócritas. Todo ser humano tem pensamentos negativos. A questão é que o que diferencia um de outros é que aqueles que conseguem identificá-los rapidamente e nomeá-los, e não ficar preso a eles, apenas passam como a fluidez de um rio. Ou seja, a partir do momento que você não fica preso aos pensamentos, você não se torna rígido a eles, ao que eles lhe dizem para você, o que você tem que você tem que ser medroso, que você tem que acreditar na incapacidade que ele transmite para você, através dos reforços que você teve no passado, através dos acontecimentos que aconteceram a você quando você era mais jovem, ou até hoje em dia, através dessa percepção que você tem ainda do passado, que está gravado no seu corpo, tudo começa por ele. O nosso corpo é o nosso templo sagrado. Tudo que é dito na Bíblia é codificado não como uma vertente à religião, mas a Bíblia é um grande livro da ciência do nosso próprio corpo. Assim como no céu, o céu é a nossa mente consciente, assim como na terra é o nosso corpo, o nosso ambiente. Tudo que está descrito lá é tudo que está aqui. O buscar e o reino dos céus não está fora de nós, está dentro da gente. Ou seja, o buscar, isso vale para tudo. Não está no mundo externo, está no nosso mundo interior. Enquanto você não entende que o seu corpo é um templo sagrado, você não vai conseguir sair dessa incógnita de uma realidade persuadida por meios que estão te manipulando o tempo todo. Ou seja, desde pequeno você foi pré-programado para se tornar algo fora de você, fora da sua consciência, a níveis de consciência. Se você está sendo debruxado por um nível de consciência abaixo, de frequências baixas, escassez, medo, raiva, tristeza, inveja, enquanto a vida e as suas frequências altas estão aqui, e a sua frequência está abaixo das frequências altas, como amor, abundância, prosperidade, riqueza, paz, você não vai conseguir sintonizar com elas porque você está nas frequências baixas o tempo todo. Não porque você quer, porque você não aprendeu a como interpretar a realidade de formas distintas e diferentes daquela que foi ensinado para você. As escolas não ensinam isso pra gente. Elas ensinam matemática, português, educação física, mas não ensinam como o mundo e o universo funciona, como lidar com o mundo não só físico, mas astral, espiritual. E muitas das pessoas vão passar a vida inteira dormindo em um estado desperto, totalmente ilusório. Porque o seu mundo, o mundo, é a sua própria mente virada do avesso. É a sua própria mente virada do avesso.
Ou seja, é desprender-se, você tem que se desprender do mundo. Desse mundo físico que ensinaram você a viver de forma errada. Você tem que se sentir digno de tudo a partir do agora. Não pedindo as coisas a Deus ou ao universo. É afirmando tudo isso e só se alinhando com a identidade que já está dentro de você, fazendo pequenas mudanças todos os dias, micro decisões todos os dias, se expondo gradualmente ao desconforto de chegar naquele estágio de vida que você tanto pede, mas o pedir é num estado de carência. Isso só transmite ao universo e a Deus, que é você mesmo, que você está em falta daquilo. Mas quando você confirma e reafirma a sua posição de merecimento, e você começa a quebrar os paradigmas materiais que só vou ser feliz quando eu tiver dinheiro na minha conta, quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, um apartamento, uma namorada, enfim, seja quais forem as suas pretensões em relação à vida. Essa vibração é de escassez, é de falta. Você está criando um viés confirmativo de falta. É por isso que as coisas não vêm a você, é por isso que você questiona, porque as outras pessoas conseguem e você não. Enquanto você não entender que você é uma estação de rádio que está captando as frequências o tempo todo, ou seja, se você está na frequência de escassez, enquanto a frequência do amor, da abundância, da prosperidade circula pelo mundo, você não vai conseguir captá-las, porque você está nessa frequência mais baixa. Ou seja, mas quando você entender que você consegue reprogramar e reestruturar as suas próprias funções vitais, entendendo que além da mente ser um campo vibracional fora do corpo, o seu coração, que é 5 vezes mais forte em relação à vibração, ou seja, através de como você afirma com intenção e emoção, aquilo começará a aparecer para você de formas inesperadas, mas você vai estar desperto, você vai estar com um nível de consciência interpretando aqueles acontecimentos como aquilo que você afirma que já é. Aí não o que você pede o tempo todo, você entender o que você está pedindo. E você entender que tudo aquilo que você pede já está dentro de você. O mundo, ele continua sendo o mesmo. Não tente mudar o que está fora de você. É por isso que dá errado. Você tem que mudar, primeiramente, dentro de você. Mudar os seus pensamentos, não retroalimentar os negativos. E também, o mais importante de tudo, é você estar consciente do que já é seu. Por direito. Por direito. É você saber separar o joio do trigo. Se você percebe que algo não está dando certo para você, refaça os seus passos em relação a como você pensa sobre elas. O que você está fazendo. Quais são os padrões que você está repetindo. Quais são as histórias que você conta para si mesmo todos os dias. Porque, parando para pensar que você está repetindo uma história que não é sua, e padrões que não são seus, que foram mecanicamente consolidados desde a sua infância, enquanto você não quebrá-los, as coisas não vão fluir como você gostaria. Porque você está tentando mudar o externo e não o interno. É isso daqui. É elevando a sua frequência o tempo todo. Não se rebaixando, não se vitimizando. A autorresponsabilidade é sua por direito. Isso não deve lhe assustar. Isso deve lhe trazer força para a mudança. E a mudança começa a partir do momento que você entende que você é um estado de consciência, que você é uma energia vibratória, que você é um campo eletromagnético que está ou expurgando ou enxugando para você. A questão é, em qual sintonia você está, no positivo ou no negativo? E mais um ponto, a partir do momento que você entender que você é
a consciência divina, que o todo está em tudo, e você está nele, você faz parte dele, e que Deus não está fora, não está em religiões, não está em igrejas, mas está em você o tempo todo, as coisas começam a mudar. Porque você não vivencia mais no estado de escassez, de falta. Você não precisa pedir permissão para estar aqui, você já é. Você não precisa pedir permissão para estar em lugares, você já é aquilo. E as pessoas percebem, elas percebem. Porque da mesma forma que elas são seres humanos, assim como você, elas também estão buscando dentro de si mesmas o restabelecimento com a centelha divina, que é o despertar de consciência. E para muitas das pessoas, talvez algumas nem cheguem perto desse estado, porque elas estão tão presas no mundo material, sempre buscando mais, querendo mais, porque elas estão sendo ditadas pelo ego. Enquanto vocês não se desvencilharem do ego, tudo para vocês é apego, tudo para vocês é imediatismo, tudo para vocês é apenas posicionamento, é apenas querer pertencer a algo e não ser algo. Não é sobre ter, é sobre ser. E a partir de ser, você já consegue tudo aquilo que você quer. Porque o seu subconsciente, que é a parte da nossa mente que controla todas as nossas decisões, a maior parte delas, todo o seu comportamento, e você entendendo que a ligação entre o consciente e o inconsciente e o subconsciente faz parte de 3 pilares fundamentais. O consciente controla apenas 5%. O inconsciente é a porta de entrada do seu subconsciente, a parte mais profunda da sua mente, que capta tudo que você diz a você mesmo, seja ela negativa ou positiva. O nosso cérebro, ele não consegue identificar o real do imaginado. E se você afirma coisas negativas sobre o mundo, sobre você mesmo, você vai estar consolidando no mundo físico tudo aquilo que você afirma. Por que não inverter essa ordem? Afirmar tudo que é positivo, de que você já tem aquele carro, que você já tem aquela casa, que você já tem aquele apartamento, já tem aquele relacionamento, aquela família, aquele trabalho, aquele dinheiro na sua conta. E só pegue e solte, sem colocar ansiedade, sem colocar pressão, e afirmando todos os dias que aquilo já é seu, aquilo já é parte de você. Só afirme todos os dias com fé incondicional de que tudo já é seu, porque é